primeiro lugar, para empreender, você tem que ter um valor, que é a vontade de crescer, amparada numa imensa capacidade de trabalho. Empreendedorismo não é teologia, eu já usei essa expressão, cuidado com a teologia do empreendedorismo. Não é apenas você achar que vai dar certo porque você quer. Então, em primeiro lugar, atitude de trabalho, capacidade de ser empreendedor é capacidade de ser protagonista. Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas. Quem não é protagonista é cheio de desculpas. O momento é ruim, o governo não ajudou, o setor está complicado, o cliente é chato, estava chovendo. Quem não é empreendedor, arruma desculpas. Quem é empreendedor é protagonista. Protagonista é o grande valor do empreendedor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer porque eu fiz. E se eu não fiz, eu tenho que refazer. Volta uma frase de Sartre muito interessante: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, o empreendedor não tem problemas, por isso ele não tem desculpas, errado. Ele tem os mesmos problemas que todo mundo, mas daquele problema ele torna a possibilidade de uma iniciativa. Da crise surge a oportunidade. Usando uma frase que eu gosto muito, aprendi com um grande amigo meu: ostra feliz não produz pérola. Se você for feliz, você não tem o desafio. Se você estiver muito feliz, você não tem inquietude. E por que que empreender é um indicativo para o século XXI? Atividades repetitivas, atividades mecânicas, atividades que não impliquem julgamento e ação criativa estão sendo substituídas em larga escala por algoritmos, robôs e inteligência artificial. Funções que quase não existem mais. Ascensorista, que era aquele indivíduo trabalhador que ficava apertando o botão. É muito mais barato para a empresa colocar um programa para o elevador se tornar um elevador inteligente. Então, onde está crescendo o emprego? Em quem trabalha com o software, em quem trabalha com programas de segurança, em quem trabalha com espaços novos. Nos Estados Unidos, eu já conheci, dentro do campus de uma universidade, carros sem motorista já funcionando dentro do campus. Não é mais ficção científica. Logo, essas funções tendem a diminuir. O empreendedorismo é aquele que observa o mercado atentamente, não está instalado, fica observando a ascensão e queda de tendências, bolhas de consumo, novos paradigmas de produção, fica imaginando as coisas rapidamente e percebe em cada crise uma nova chance. Ora, a crise é, na natureza, a possibilidade de eu separar as espécies por capacidade de evolução ou não. Pense numa historinha muito simples, final da última era do gelo. Há 10 mil anos, os maiores animais eram os mamutes sobre a Terra. Os mamutes chegam a mais de 20 toneladas, um elefante atual tem 5 a 6. Os mamutes são gigantescos, têm força. Terminaram as calotas retrocedendo, a era do gelo terminou, os mamutes desapareceram. Quem sobreviveu? O ser humano que durante a era do gelo fez fogo, que após a era do gelo criou a agricultura, com a revolução agrícola. O ser humano mais fraco que o mamute, sem o mesmo peso e força, sobreviveu. Por quê? Não sobrevive quem tem força, sobrevive quem se adapta. Sobrevive quem tem resiliência de adaptação, que é a capacidade que você tem de sair de uma situação e passar a outra e se reinventar permanentemente. Esse é o segredo da manutenção de uma atividade profissional, de um casamento, de uma relação de amizade. Reinvenção, resiliência. Em física, a esponja que é amassada volta à forma original. Em física, a bola que bate por inércia volta para outro lado. Reinvenção e resiliência. Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Eu tenho uma habilidade de contato, eu tenho uma habilidade social, eu tenho empatia, ou seja, eu sinto junto com a pessoa, eu sou um bom vendedor direto. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho, de não ser antipático ou meramente simpático, mas de ser empático, sentir a necessidade da pessoa, avaliar, e prazer no contato com as pessoas é um valor que me leva, por exemplo, ao comércio direto. Todas essas questões nascem do autoconhecimento de quem empreende
capacidade de estudar o mercado e uma capacidade notável de entender que tudo aquilo que me ensinaram naquele ano e eu aprendi, no ano seguinte tem pouca validade. Eu fui educado em boas universidades no Brasil e no exterior para ser um bom historiador e filósofo. Surpresa, veio a pandemia. Eu necessitei de uma habilidade inteiramente nova. Ninguém me deu, em nenhuma aula na USP ou no exterior, 1 minuto sequer de aula sobre iluminação para lives. Ninguém me ensinou isso. Tive que consultar pessoas experientes, ou seja, adolescentes entre 14 e 16 anos, que têm um conhecimento técnico muito maior de iluminação para que eu pudesse crescer nesse campo. Ora, se eu decido, não, meu conhecimento não foi para isso, eu seria um mamute, um passado glorioso. O que você fez até aqui, o que sua empresa fez até aqui, a sua carreira explica seu passado. Seu futuro começa a ser gerado a partir do momento em que você toma uma decisão, é fiel a essa decisão e vai aprendendo através de uma reciclagem contínua. É isso que nós chamamos hoje de mundo VUCA. Esse acróstico, essa expressão surgida em um artigo na década de 1990, é para um mundo que é volátil, que é incerto em inglês com U, em português com I, que é complexo e que é ambíguo. O mundo dos nossos pais, entre em um lugar, lute pela manutenção de um emprego, repita, chegue na hora e se aposente. Este mundo existiu, este mundo não existe mais.